nos vivificou, nos salvou, nos regenerou, plantou em nós um novo princípio, uma nova natureza. E essa nova natureza é a que combate, por assim dizer, a velha. O homem não regenerado, ímpio, aquele descrente, ele não tem esse princípio dentro dele. Ele é completamente mau. Ele não tem um princípio que luta contra o velho princípio, o velho homem. Não. Apenas os salvos, apenas os regenerados, apenas aqueles que vai ser. Isso é o que Deus fez por nós. Antes de Deus nos chamar a fazer qualquer coisa, primeiramente Ele fez alguma coisa por nós. Ele nos salvou. E então, salvos, Deus nos deu a fé. Deus nos deu a salvação. Somos salvos. Temos a fé. Agora, tá. E agora? Somos salvos. Ok. Temos a fé. Ok. E agora? Paulo vai dizer: desenvolvei, eu esqueci de pesquisar a referência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o que Paulo vai dizer. Por desenvolver a salvação, Paulo não está dizendo que é um desenvolvimento como alguém que desenvolve um projeto do nada. Não é isso. Desenvolver aqui é quando você pega alguma coisa no início e então você desenvolve. Deus te deu a fé, Deus te salvou. E agora? Agora Ele nos chama a desenvolver essa fé, a desenvolver a nossa salvação. Você vê, nós não geramos, nós não criamos, nós não nos salvamos. Deus nos salva, Deus nos dá a fé. Mas agora, depois de salvos, depois de regenerados, Deus nos chama a desenvolver a nossa salvação e a nossa fé. Como é que se dá isso? É o que nós iniciamos pela manhã, nos versos 5 e diante. Vamos ler. Por isso mesmo, por isso que? Por isso, por causa disso que Deus fez por nós a salvação. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento e daí em diante. O que isso quer dizer? Ele diz assim: olha, vocês foram salvos. Deus fez uma obra no coração de vocês. Deus salvou vocês. Deus plantou um novo princípio em vocês. Vocês têm a fé, vocês têm a salvação. E agora? Agora nos compete desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação. E de que forma? Ele vai falar: reunindo toda a vossa diligência. Meus irmãos, com relação ao desenvolvimento da nossa salvação e da nossa fé, nós devemos ter toda a diligência, todo o zelo, todo o cuidado, nós devemos nos aplicar sobremodo nessa obra. Ele vai dizer: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Quando você vai fazer uma obra e você reunir toda a sua coragem, você vai fazer uma obra e você reunir toda a sua força, é o que o apóstolo está dizendo. No tocante a desenvolver a salvação e a fé de vocês devem reunir toda a diligência de vocês. Vocês não podem ser omissos, vocês não podem ser preguiçosos, vocês não podem fazer o serviço pela metade. É com toda a diligência do coração de vocês. E ele vai dizer: reunindo toda a vossa diligência, associar. Esse associar aqui que eu falei é no sentido de suprir. Você vai suprir e não suprir de qualquer forma. O associar aqui é no sentido de suprir, de abastecer abundantemente. Estava ali atrás agora com o Pedro Márcio, que gostou ali do quartinho onde tinha as coisas. E ele falou assim: não, a gente resolveu comprar logo de muita coisa para ficar comprando ligado e tal. Ou seja, o nosso quartinho ali com papel higiênico, descartável, sabonete, ele foi suprido abundantemente. Tem muita coisa lá. Para que não ficar nesse pilhadinho? Toda hora tem que comprar alguma coisa. Dando trabalho aqui para você. Não, já comprou logo de tudo. Já joga aí. Suprimos abundantemente. Essa é a ideia de associar. Ou seja, suprir abundantemente. Agora, como é que se dá isso? Vamos
Vamos ver. Verso 5, leia comigo. Por isso mesmo, vós, reunindo com toda diligência, não é de qualquer forma, com toda diligência, associai, ou seja, vocês devem suprir abundantemente a vossa fé com a virtude. E isso aqui nós exploramos hoje de manhã. Você vê que a fé aqui ela é o ponto de partida. Você não pega a fé e abastece alguma coisa com a fé. Não. A fé ela é o ponto de partida. A fé é o que Deus te deu. A fé é a obra que Deus fez por você. Então, ela é que tem que ser desenvolvida. Ela é o ponto de partida. Ela é sobre ela que você vai trabalhar. O apóstolo diz, olha, você recebeu a fé, ok? Você tem que desenvolvê-la, ok? Agora, como é que eu faço isso? Você vai suprir essa fé que você recebeu, você vai suprir abundantemente a fé com outra virtude aqui. Não é uma excelência moral, não é alguém que tem boas características, fulano ajuda muito os outros. Não, virtude aqui não é excelência moral, virtude aqui é poder. E como eu falei, irmãos, essa exortação aqui sobre acrescentar à nossa fé poder é uma exortação muito urgente nos nossos dias. A gente vive numa igreja assim, de modo geral, quando você vê o cenário de modo geral, crentes sem poder. Crentes que dizem crer, mas que não têm poder, não têm ação, não têm vida, não têm vício, não têm músculos, não têm. É morto, é um estado de passividade, de letargia, de preguiça. Não tem poder. Não são crentes operosos. Não são crentes com uma fé viva. Não são crentes com disposição para fazer algo. São crentes frios, mornos. Frio, se fosse frio ainda estava morno. Mas é morno. A ponto mesmo de Deus querer vomitar da boca. Não tem poder. Você tem fé, mas não tem poder. E geralmente quando não há poder, o nosso estado é de quê? É de passividade. O poder acrescentado à fé é o que nos dá dignidade, é o que nos dá ânimo para a obra. Logo, uma fé sem poder é uma fé inofensiva. Só que, obviamente, quando você acrescenta poder à fé, e aqui virtude é poder, como até agora só estou resumindo o que a gente falou de manhã, tá? Para a gente poder continuar. Você não pode parar em acrescentar poder à fé. Se você parar por aí, existe aquele risco de você entrar numa espécie de ativismo sem sentido. Você começa a fazer muita coisa, você começa a ter programação da igreja, e faz coisa, mas não tem fruto. É uma energia descontrolada. É que nem um cavalo que sai por aí dando coisa ao vento, que sai correndo, que vai e volta. É um cavalo desgovernado. Por isso que nós devemos associar a esse poder o quê? Conhecimento. Leia comigo o verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai, acrescentai, supram abundantemente a vossa fé com virtude. Vocês devem suprir a virtude com conhecimento. Conhecimento aqui é esclarecimento. É alguém que é esclarecido nas coisas de Deus. Aquela pessoa que obteve conhecimento para a salvação, foi salvo, mas não ficou por aí. Ele se aprofundou no conhecimento de Deus. Ele procurou ler a Escritura. Ele procurou boas obras. Ele procurou a comunhão dos santos. Ele procurou o culto público. Ele tinha sede de aprender mais. E assim ele vai acrescentando o quê? Conhecimento ao poder. À fé ele acrescenta poder, mas ao poder ele acrescenta o quê? Conhecimento. E assim, esse nosso crente aqui, ele não é um simples ativista, ele é um crente vigoroso, ele é um crente poderoso em obras. Só que ao mesmo tempo, esse poder dele é controlado pelo conhecimento. Ele é operoso, mas ele opera, ele trabalha, ele age com sabedoria. Ele age como ele tem que agir.
ele age nas coisas aprovadas, nas coisas excelentes, naquilo que realmente vai fazer efeito no dia de Deus. Ele não simplesmente sai aí fazendo coisas, ele faz coisas com inteligência, com sabedoria, com discernimento. Você vê, existe basicamente dois sinais aqui. Preste atenção na sequência. Tem a fé você acrescenta poder, e ao poder você acrescenta conhecimento. Tem crente que acrescenta poder, a fé e para por aí. São aqueles ativistas que saem trabalhando e não surge efeito nenhum. Trabalham muito, mas sem entendimento. Possuem zelo, são zelosos, mas não têm entendimento. É o caso, inclusive, do próprio Pedro. A gente vê, quando a gente lê os evangelhos, Pedro é um homem impetuoso. Pedro é um homem poderoso. Pedro é um homem ousado. Mas não era esclarecido, não tinha entendimento. Chegando a dizer, Senhor, todos estes te abandonam e eu jamais te abandonarei. E foi o que Cristo falou para ele. Ainda hoje o cara não vai contar 3 vezes que me negarás. Ele foi inteligente para se submeter à palavra do Senhor Jesus Cristo? Não. Pelo contrário, ele foi ainda mais impetuoso. Ainda que me seja necessário morrer, eu não te negarei. E foi o primeiro que morreu. Negou o nosso Senhor, praguejou, jurou que não conhecia e o gabou. Impetuoso, com poder, mas sem entendimento. Fez coisas das quais se arrependeu novamente. Mas há também aqueles crentes que têm a fé, e em vez de acrescentar poder, ele já acrescenta direto conhecimento, não acrescenta poder. São crentes que sabem muito. São crentes que sabem dissertar sobre as coisas de Deus. São crentes que são iluminados, mas não fazem nada. São inteligentes, são poderosos em palavra, em conhecimento, mas não faz nada. É só isso, acabou aí. Sabe muito, mas não faz nada. É passivo, é preguiçoso, é inteligente, mas é preguiçoso. E então, meus irmãos, você vê, a gente vai vendo como todas essas graças, elas são necessárias a ser acrescentadas na vida. Nenhuma delas pode ser deixada de fora. Para quê? Para que haja um perfeito de Deus. Só que aí a gente viu também, ainda pela manhã, leia comigo o início do verso 6. Com o conhecimento, ou seja, ao conhecimento, o que é que nós devemos acrescentar abundantemente? Domínio próprio. Domínio próprio, temperança, domínio próprio. Imagine comigo, meus irmãos, um crente que ele tem todas as 3 últimas qualidades. Ele tem a fé, ele acrescentou à fé poder, e ele acrescentou ao poder conhecimento. Ele é um crente poderoso, ele é um crente ativo, ele é um crente inteligente, ele é um crente sábio, ele sabe trabalhar, ele não só trabalha, mas ele sabe trabalhar da forma correta e naquilo que é certo. Só que aí você vai ver, você vai prestando um pouco mais de atenção nesse crente, você vai ver que ele não tem muito próprio, você vai ver que ele é luxurioso, você vai ver que ele é orgulhoso, você vai ver que ele não mortifica o pecado do coração. Ele não tem domínio sobre si mesmo. Ele não é humilde. Ele até sabe dissertar sobre o Evangelho. Ele é até poderoso em obras, mas ele não tem domínio próprio. E geralmente, quando você se depara com um crente desse, a primeira impressão é assim: maravilha, uau, tem poder, tem conhecimento, uau. Mas aí você vai ver que ele tem domínio próprio. É alguém que vive em pecado, é alguém que não mortifica o pecado remanescente do seu coração. Ele é muito operoso, industrioso, tem conhecimento, mas em casa esbraveja os filhos, trata mal a esposa. No trabalho tem conversas inconvenientes com os colegas, não se porta de modo decente, não tem domínio próprio. Geralmente um crente desse desacredita o Evangelho, infelizmente. Nós devemos vigiar muito nesse sentido. Nós não podemos nos dar o luxo de não acrescentar às demais virtudes o domínio.
Agora, que o mesmo livro foi passado pela manhã, nós vamos entrar agora no tema da noite, nós vamos concluir essa ideia, senão a gente conclui no próximo domingo. Nós paramos aonde? No domínio próprio. Só que leia comigo, vamos continuar a leitura do verso 6. Com conhecimento, ou seja, ao conhecimento, nós devemos acrescentar o domínio próprio, e ao domínio próprio, o quê? A perseverança. Meus irmãos, o domínio próprio, ele se refere às lutas que o crente tem internamente. São as lutas que o crente tem contra o seu próprio pecado, contra a sua natureza, contra os seus desejos, contra a carne. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Só que não é só de lutas internas que vive o crente. O crente também ele passa, assim como todo mundo na verdade, por lutas externas. E a paciência aqui, a qual o apóstolo se refere, ela fala na verdade de uma resistência. É uma resistência paciente. É como você está passando por algo e você resiste àquilo ali pacientemente. Paciência aqui é uma resistência paciente. É quando você resiste pacientemente. Irmãos, há casos em que muitos crentes conseguem alcançar um equilíbrio interno. Eles conseguem se modificar, eles conseguem vigiar a si mesmos, eles conseguem viver ali num nível de domínio próprio muito bom, desejável. Mas pelo fato de eles não acrescentarem a isso paciência, quando vem um evento externo, isso desestabiliza eles. Um divórcio, uma perda de um ente querido, uma doença, um acidente, desemprego. E ainda mais quando esse evento externo vem e ele é o que? Demorado. Ele demora para passar. É uma luta que demora para passar. Então o que acontece? Há uma desestabilização. E o foco no caminho de Deus, o foco no caminho da santidade é perdido. A pessoa desestabiliza. A pessoa se desvia com isso. E até aquele hino antigo de Vila Fé, né? O que vem para tentar ferir, valente de Deus, e suas terras. E ataque é capaz de fazer olhar para trás, de querer desistir, cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Muitas vezes nós estamos bem equilibrados internamente, mas nós esquecemos que há ataques externos, há problemas, dificuldades externas. E quando elas vêm, nós devemos atravessá-las com resistente paciência. Ou então, quando esse problema ou essa tentação externa, como eu falei, ela é persistente e acaba nos cansando e nos vencendo. Entra naquele estado de querer logo entregar, plano de tudo, em vez de continuarmos aqui, resolutos e pacientes para Deus. E ainda mais quando temos o testemunho de outras pessoas que de repente passaram pelo mesmo problema e desistiram. Ah, não dá nada não. Como disse a mulher de Jó, ouço, amaldiçoou logo Deus e morre. Olha o tanto de gente, estou aqui firme, assim, estou de boa. Até melhorou. Essa vida melhorou depois que eu chutei o pau da barra. Você ainda, além de estar passando pelo problema em si, como Jó, ainda vem os crentes aí, vinculados, dando esse tipo de testemunho. Mas o que é que o apóstolo diz? Meu irmão, resista pacientemente, persevere pacientemente. E então, por causa desses testemunhos que você ouve, pode chegar a se perguntar: olha, está difícil, eu devo continuar resistindo.
Por que que, assim como Jó, eu devo ficar aqui continuando preservando a minha fidelidade? E que de fato eu não amaldiçoo logo Deus do povo enquanto pecador? Meus irmãos, a resposta é que nós somos filhos de Deus. Estamos em marcha para uma herança eterna e gloriosa, na qual nós entraremos, como disse Pedro, depois de termos sofrido um pouco. O sofrimento aqui, meus irmãos, mais que possa durar anos, não sei, comparado com o que nós vamos encontrar na eternidade, é um sofrimento muito pouco. Ele diz ainda, o apóstolo Paulo, agora, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecimento. Meus irmãos, nós devemos perseverar, ter paciência, ter resistência de paciência. Você vê, até agora, olha como cada uma dessas graças contribui com a fé, contribui uma com a outra, são necessárias umas às outras, e se alguma delas faltar, a vida cristã entra em desequilíbrio. Uma vida equilibrada, uma vida cristã equilibrada, é uma vida que possui todas essas graças acrescentadas. Continuando. Agora, vamos ler aqui o final do verso 6. Com a perseverança, ou seja, com a paciência aqui, com a perseverança, o que é que nós devemos acrescentar abundantemente? A piedade. Aqui nós já entramos no terceiro grupo, que é o grupo dos relacionamentos. Lembra que de manhã nós separamos todas essas graças aqui em 3 grupos? O primeiro grupo se refere ao caráter da fé, que é o conhecimento, que é o poder, a virtude e o conhecimento. O segundo grupo, ele se refere às nossas disposições interiores, que é o domínio próprio e a perseverança. E o terceiro grupo é o grupo dos nossos relacionamentos, que é a piedade, a fraternidade e o amor. Então o apóstolo vai dizer aqui o seguinte: acrescentem a perseverança de vocês, a piedade. O que é piedade? Piedade é o nosso relacionamento com Deus. Piedade é viver para Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que vive diante da face de Deus. O termo piedade significa isso: vida com Deus. Quando você ouvir alguém dizer assim, pô, fulano é uma pessoa muito piedosa, quer dizer que esse fulano é uma pessoa que vive com Deus. Piedade aqui, a prática da piedade, que a gente chama, é a prática de você se relacionar com Deus. Então, a tudo isso que nós já vimos, o que é que nós devemos acrescentar? A piedade. Meus irmãos, nós estamos aqui, conforme tudo que nós já lemos, acrescentando a nossa fé, poder, acrescentando ao poder, conhecimento, acrescentando ao conhecimento, o quê? Eu esqueço às vezes a sequência. Acrescentando ao poder, o quê? Domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescentando o quê? A perseverança. E a tudo isso nós devemos acrescentar a piedade. Ou seja, se nós observarmos, tudo que vimos aqui para trás tem muito a ver com disciplina. Nós devemos ser disciplinados. Só que, se você não vive para Deus, você estará se disciplinando pela disciplina. Você estará perseverando, sendo perseverante, sendo controlado, domínio próprio, mas é um cultivo pessoal pelo próprio cultivo pessoal. É a disciplina pela disciplina. Não é isso que o Spurgeon fala. Não, você tem que perseverar. Você tem que ser firme, tem que ser mesmo. Não, você tem que ter força interior, você tem que ter mesmo. Agora, ter essas coisas, por essas coisas, é uma espécie de culto à disciplina. Não é um culto a Deus. Ou seja,
Por que eu devo acrescentar a piedade? Por que eu devo acrescentar a todas essas coisas a vida com Deus, a piedade? Meus irmãos, porque a vida com Deus é a razão de todas essas coisas. Você vai fazer todas essas coisas para a glória de Deus. Você vai crescer na fé, desenvolver a sua salvação para a glória de Deus. Você não vai ser disciplinado por ser disciplinado. Você está fazendo todas essas coisas com motivo, para a glória de Deus. Por isso, as disciplinas com temperança, perseverança, elas não devem ser cultivadas sendo um fim em si mesmas, mas devem ser feitas para a glória de Deus. O cultivo pessoal não deve ser praticado só por amor ao próprio cultivo, pois se for assim, estaremos flutuando esse fim. Não estaremos sendo piedosos, nem tendo uma vida voltada para Deus. Se nós não acrescentarmos a vida com Deus a tudo aquilo que a gente pratica, nós estaremos vivendo para todas essas coisas, mas não para Deus. Não é a disciplina pela disciplina, é a disciplina para a glória de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é o que nos faz viver para Ele. Irmão, alguém que não ora, alguém que não lê a Escritura, alguém que não busca a Deus, não é alguém que vive para Ele. Você pode ter todas as outras práticas ditas até agora, mas elas serão disciplinas pelas disciplinas. Você estará cultuando a disciplina. Agora, se você tem uma vida piedosa, uma vida diante de Deus, se você tem uma vida de oração forte, uma vida de leitura da palavra, comunhão com o Espírito de Deus, qual é a tendência? É você viver para Deus. A nossa comunhão com Deus é o que vai nos fazer viver para Ele. E é por isso que o apóstolo fala, acrescentem a tudo isso a piedade. Porque é tendo comunhão com Deus que você vai viver. Você vai fazer todas essas coisas, mas pelo motivo certo, para a glória de Deus. Tendo posto o relacionamento com Deus em primeiro lugar, agora nós devemos considerar quem? Os nossos irmãos. Vamos ler por gentileza o verso 7. A piedade, ou seja, a nossa vida com Deus, nós devemos acrescentar o quê? A fraternidade, ou seja, a nossa vida com os irmãos. Meus irmãos, nesse ponto o apóstolo nos exorta que devemos amar uns aos outros e sermos pacientes uns com os irmãos. E para ficar para nós, vai ser difícil, de vez em quando. Às vezes temos mais paciência com os de fora do que com os domésticos da fé. Muitas vezes porque temos expectativas altas e exageradas demais. E assim, os irmãos vão concordar comigo. Quantos males, quanto dano tem sido causado à igreja por falta de amor fraternal? Quantos benefícios, quantos frutos, quanto desenvolvimento deixamos de colher, deixamos de usufruir por falta de amor fraternal? Sabe? Por falta desse amor, nós não nos compadecemos dos nossos irmãos na fé. Não nos importamos realmente com as suas necessidades. Nós não nos temos em honra. Pelo contrário, chegamos às vezes até a ter demandas uns dos outros, como foi da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, o irmão se levantando contra o irmão, levando o irmão diante do tribunal de injustos, tendo demandas uns contra os outros. Agora imagine você na igreja, onde tudo que foi comentado até agora é praticado e jogado por cima disso tudo, acrescentado a isso tudo, o amor fraternal. Crente que se importa com crente, crente que visita crente, crente que assiste o seu irmão nas suas necessidades, crente que ora por crente. Irmão, você está passando por algo disso, embora nós vamos levantar aqui um caminho pela sua vida. Eu vou desgastar por você, eu me importo com você. Ah, fulano adoeceu, vamos lá. Fulano está passando necessidade, ficou desempregado, tem filho, o menino quer comer, irmão, vamos juntar aqui, fazer uma cesta lá. Vamos assistir esse nosso irmão às suas necessidades. Amor fraternal.
prazer de estar aqui, é o prazer de ter comunhão com os santos, é o prazer de assim, poxa, eu já passei a semana toda, ímpio, indiscrente, lá no meu trabalho, na minha trabalho, mal vejo a obra de Deus, meus irmãos. Visitarmos as casas uns dos outros, comungarmos uns com os outros, que os nossos filhos sejam amigos dos santos. Irmãos, que os nossos amigos sejam os santos, que os nossos filhos sejam amigos dos filhos dos santos, que nós frequentemos a casa dos santos. Sabe? Quanto dano tem sido causado à igreja por falta desse amor? Quanto fruto, quanto benefício, quanto desenvolvimento deixamos de ter que nos faltou amor. Como disse como disse o próprio apóstolo, nós devemos amar ardentemente uns aos outros. Aqui nós somos chamados a nos desejarmos e nos preferirmos como irmãos amados. Nós devemos ter uns aos outros em honra. E como disse o apóstolo Paulo, só o fato de haver entre vocês demanda aqui é brigas. Só pelo fato de haver entre vocês contendas, só pelo fato de haver entre vocês rixas, só pelo fato de haver entre vocês gente com a cara virada para o outro, irmão, isso já é uma coisa. Como diz aquele hino antigo, irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Essa é a nossa amor final. E vamos ler a parte B do verso 7. Com a fraternidade, ou seja, acrescentar a fraternidade, porque o amor. Agora aqui, meus irmãos, o apóstolo ele fala nós devemos ter um grande amor em nosso coração para com todos. Com a fraternidade, nós estávamos restritos aqui aos irmãos. Só que agora, Paulo fala, acrescentando a tudo isso, o amor, ou seja, o amor geral por todos os seres humanos. Tenha um grande amor em seu coração para com todos. Compadeça-se das almas dos pecadores. Procurem enxergar os seus necessidades. Meus irmãos, acrescentando a tudo isso amor, é o que vai nos dar, por exemplo, o modelo evangelístico. Nós sairemos, evangelizaremos. Não só aqui, por exemplo, sair aqui nas ruas, mas no nosso trabalho, na comunhão dos nossos amigos. Nós amaremos e nos compadeceremos do estado daquele nosso amigo, daquele nosso conhecido. Amem ainda os vossos inimigos e os que vos perseguem, tal como o próprio Deus faz. Porque o que Deus faz? Ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e que a sua chuva caia sobre os bons e sobre os maus. Meus irmãos, em todas essas coisas, aqui nós concluímos um grupo de virtudes, um grupo de graças que nós devemos acrescentar à nossa fé. Nós vemos que em todas essas coisas juntas há um defeito. Você quer ser um crente glorioso, você quer ser um crente maduro na fé, você deve acrescentar à sua fé todas essas virtudes. Cada uma dessas qualidades acrescenta algo ao outro. Cada qual possui sua importância própria. Contudo, cada uma influencia as outras. Tudo está perfeitamente equilibrado nessa lista que o apóstolo nos declara. E se há algo, meus irmãos, que torna a vida cristã gloriosa, é justamente esse equilíbrio perfeito que o apóstolo demonstra. E a esse crescimento, a esse desenvolvimento da salvação, é que nós somos chamados a realizar. É isso que nós somos chamados a realizar. Primeiro, Deus fez algo por nós. Agora, Ele nos chama a fazermos algo. Ele nos deu a fé.
Ele fez algo por nós. Agora somos chamados a desenvolver essa fé. E a esse crescimento, desenvolvimento, nós devemos fazer como? Aplicando nessa obra toda a diligência, toda a nossa força, todo o nosso empenho. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Que nós vamos iniciar aqui o nosso terceiro ponto, mas nós iremos concluir no próximo vídeo. Tá bom? Leia por gentileza, vamos ler aqui por gentileza os versos 8, 9, 10 e 11. Porque estas coisas, verso 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, o apóstolo ele nos dá as razões pelas quais nós devemos fazer tudo isso que ele diz que temos que fazer. Ele nos dá as razões pelas quais nós devemos desenvolver a nossa fé. E eu vou separar aqui 3 razões, mas eu vou tratar aqui só da primeira, porque o nosso tempo está acabando. 3 razões, 2 positivas e uma negativa. No verso 8 é a primeira razão, positiva. No verso 9, a segunda razão, que é a razão negativa. E a terceira razão no verso 11, que é a segunda razão positiva. Nós vamos explorar o verso 9 hoje. Porque é o seguinte, são 2 razões positivas e uma negativa. Para efeito de entendimento, para que a gente consiga assimilar melhor, nós vamos tratar a primeira negativa e depois nós vamos tratar as outras 2 positivas, tá bom? Então, leia comigo por gentileza o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, percebe, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e outrora. Irmãos, aqui o apóstolo ele nos mostra o Senhor. Ele diz o seguinte: olha, algo foi feito por vocês. Vocês agora devem desenvolver a salvação que Deus deu a vocês. Mas o que acontece com alguém que não desenvolve essa salvação? Você tem uma fé, uma salvação para desenvolver. Mas o que acontece se eu não desenvolver? É o que diz o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está vendo. Em outras palavras, meus irmãos, a pessoa que não desenvolve a sua fé e não desenvolve a sua salvação, ela fica com cegueira espiritual. Como assim? A gente vê aqui a cegueira que o apóstolo fala aqui, é uma espécie de miopia. O que é miopia? Miopia, você não consegue enxergar longe, você só consegue enxergar perto. Certo? Ele vai dizer aqui, ó, porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Então, é uma miopia. Ou seja, a pessoa que não desenvolve a sua fé, que não desenvolve a sua vida cristã, que não desenvolve a sua salvação, ela passa a enxergar somente as coisas do aqui e do agora. Tal pessoa é envolvida com as vaidades e com os prazeres transitórios deste mundo. Seus atos, suas escolhas, suas resoluções não são considerando a eternidade.
nem o propósito supremo da vida cristã, que é ver a Deus. Ela iniciou uma caminhada, mas se esqueceu para onde vai. Irmão, o crente que ele não desenvolve a sua salvação nesses termos aqui, ele não acrescenta a sua fé em todas essas virtudes que nós comentamos aqui, vira uma espécie de crente carnal. Não é alguém que está vivendo para a eternidade, é alguém que está vivendo por aqui e por agora. Teve um caso que deixou muito comigo. Não de um crente que tinha uma visão curta, que estava sofrendo de miopia, mas era alguém que estava desenvolvendo a sua salvação e conseguia ver a lei. Uma moça. Eu conversando com essa moça, ela disse assim: Andrei, eu passei num vestibular para o curso que eu quero, só que não sei lá, não sei aonde. Falei, aí, não vou. Por quê? Não, é porque eu tenho um irmãozinho pequeno. Eu não tenho meu pai, e a minha mãe ela não tem muito jeito de ensinar assim, as coisas da Bíblia e tal. Eu tenho. Eu digo, e aí? Falei, não, eu decidi abrir mão porque eu entendi que não é o tempo. Pode ser que. É porque assim, eu sou a maior influência cristã que meu irmãozinho tem. Quem ensina as coisas da Bíblia, quem conversa com ele, quem canta para ele, quem faz todo o papel ali de ensinar sou eu. Então, se eu abortar esse processo com ele, saindo daqui de casa para ir morar em outro lugar na faculdade, pode ser que eu perca a melhor fase da vida do meu irmão, que é essa fase de que ele está aprendendo. Ou seja, essa moça, ela abriu mão de algo terreno, porque ela tinha em vista o bem-estar eterno dos seus irmãos. Ou seja, ela não era cega vendo o sol que estava perto, a faculdade. Ela olhou longe, ela viu o desdobramento, que uma decisão errada dela, o desdobramento no futuro da eternidade. É alguém que vê longe. Irmão, alguém que desenvolve a sua salvação, desenvolve a sua fé. É alguém que vê longe. É alguém cujos olhos estão na eternidade. O próprio C.S. Lewis falou, olha, os crentes mais operosos, aqueles que foram mais influentes na história do cristianismo, eles tinham seus olhos na eternidade. Agora, o crente que não desenvolve a sua salvação, ele vai olhar só as coisas da terra. Se ela não fosse alguém que não fosse uma moça piedosa, que não desenvolvesse a sua salvação, ela não viria ao longe, ela só viria à terra. Ou seja, é a oportunidade da minha vida. Passei, é a faculdade que eu vou. Nunca que uma outra chance dessa vai se abrir para mim. É agora. Ela iria olhar o quê? Estou aqui. Ela não se olhar. Meus irmãos, para concluir, com relação a essa visão do transporte, tem um livro de John Bunyan, A Peregrina. Não é o peregrino, é a peregrina, o volume 2. A peregrina cristiana, ela chega na casa do intérprete e ela vê uma imagem. Essa imagem tem um homem meio que acocado assim, juntando palha, juntando lixo assim para perto dele. Aí mais em cima tem um anjo segurando uma coroa e apontando o dedo assim para ele, tipo como ele está chamando, ei, ei, ei. Aí a cristiana olha aquela imagem e pergunta: o que isso quer dizer? E o intérprete fala: esse aí é um homem que está cego para as coisas espirituais. Ele não consegue ver o anjo, ele não consegue ver a eternidade. O anjo está chamando ele para uma vida eterna, uma vida gloriosa. A coroa da vida, ele está com a coroa da vida na mão dele para entregar. Só que o cidadão lá, ele está muito preocupado em ficar aqui, ó, juntando palha, o lixo, as coisas do mundo. Ele não consegue ver o anjo. Ele não consegue ver a eternidade porque ele está cego. Ele está vivo. Ele só consegue ver aquele lixo ali que ele está recolhendo para perto. Essa é a vida de alguém
Meus irmãos, nós excedi aqui o tempo.